Fala aí, galera. É o seguinte, olha só. Estamos aqui mais uma vez, agora para resolver a questão de número 41 do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019, tá ok? Lembrando que o exame de qualificação da UERJ de 2019 foi feito no ano de 2018. Quem faz a prova em 2018 é para entrar na faculdade, é para ingressar na Universidade da UERJ em 2019, tá ok? Então fica aí a resolução dessa questão para vocês, de número 41, tá? É a terceira questão de física do primeiro EQ do vestibular da UERJ, tá? Então olha só, nós temos aqui, né, a presença ilustre, mais uma vez, né, de um tema que a UERJ adora trabalhar, que é o tema quantidade de movimento. Cai com bastante frequência nos exames de qualificação da UERJ, tá? O tema quantidade de movimento. Então é mais um tema aí para vocês darem atenção, tá? Para vocês estudarem um pouco mais e compreender aí para se dar bem na prova, beleza? Então olha só, olha esse problema aqui. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo, tá? E aí ele dá esse gráfico aqui, né? A questão fornece esse gráfico onde no eixo horizontal eu tenho o tempo em segundos, tá? E no eixo vertical eu tenho a velocidade das bolas em metros por segundo, tá? Ou seja, esse gráfico vai nos dizer como que a velocidade do corpo se comporta com o decorrer do tempo, tá? O que o programa pede? O programa pede o seguinte: após uma colisão entre as bolas, vírgula, a quantidade de movimento total em quilograma vezes metro por segundo é igual a. Então, olha só, ele quer que você calcule a quantidade de movimento total do sistema depois da colisão. E em qual unidade? Na unidade quilograma vezes metro por segundo. Quilograma vezes metro por segundo é a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades, tá ok? Então olha só. Primeiro, nós temos a massa das esferas, tá? Que são iguais, né? O problema fala ambas com massa igual a 140 gramas, tá? Nós não vamos poder lidar com a unidade grama nessa questão. Nós vamos ter que lidar com a unidade de quilograma, tá? Que é a unidade de massa no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Então, olha só, eu vou ter que pegar essa massa aqui, a massa das esferas, a massa das bolas A e B, que são iguais a 140 gramas, e transformar para quilograma. Como que eu transformo? Eu divido por 1.000, tá? Eu vou ter que pegar esses 140 e dividir por 1.000. Quando eu pegar 140 e dividir por 1.000, eu vou encontrar um valor de 0,14 não, 0,14 quilogramas, tá ok? Então, a massa da esfera A é igual à massa da esfera B, que é igual a 0,14 quilograma, tá? Vamos analisar esse gráfico aqui, porque é importante. Quando a gente analisa esse gráfico, o que a gente percebe? Que a bola de sinuca A vai ter uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Percebam essa reta constante aqui, essa função constante, certo? Que indica a velocidade da bola de sinuca A, essa reta em azul, que tem o valor de 10 metros por segundo. Da mesma forma, a esfera, na verdade, a bola de sinuca B, vai ter um valor constante
de 6 metros por segundo, ou seja, a velocidade da esfera B, a velocidade da bola de sinuca B é 6 metros por segundo constante, tá ok? Então, de acordo com o gráfico, as duas esferas, as duas bolas de sinuca possuem velocidades constantes. Então eu anoto isso, ó. O módulo da velocidade da bola de sinuca A é 10 metros por segundo constante, tá? E o módulo da velocidade da bola de sinuca B é 6 metros por segundo constante também, beleza? E aí, olha só, galera, vale muito a pena comentar com vocês, com um pouco de calma, o que é quantidade de movimento, beleza? Olha só, o que a física chama de quantidade de movimento? Quantidade de movimento é uma outra grandeza na física, tá? E como que nós definimos ela? Para eu explicar isso, eu criei um sistema aqui bem simples, tá? Que é o seguinte, nós temos aqui a direção x, tá? Esse tracejado aqui é a direção x com o seu sentido de crescimento para a direita, tá? E o referencial de x está para a direita. O que isso significa? Significa que qualquer grandeza vetorial que estiver na direção x para a direita vai ter um sentido positivo, tá ok? E aí, olha só, eu peguei um corpo qualquer, que eu fiz esse desenho aqui de um corpo qualquer, tá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um caminhão, pode ser um avião, pode ser você, pode ser uma bola de sinuca. Esse corpo qualquer possui uma massa m, qualquer também, tá? E esse corpo está se movimentando na direção x com o seu sentido para a direita. Esse corpo possui uma velocidade na direção x com o seu sentido para a direita a favor do referencial, tá ok? E aí esse corpo possui uma velocidade de módulo v. O que a física define como quantidade de movimento? Se eu pegar a massa do corpo e multiplicar pelo valor da sua velocidade, eu encontro uma grandeza na física chamada quantidade de movimento. Beleza? Então, a quantidade de movimento de um corpo é igual ao produto da massa do corpo vezes a velocidade desse corpo. Ok? Percebam o seguinte. Percebam nesse produto aqui, de m vezes v. M é uma grandeza escalar. V, que é velocidade, ó, m é massa, é uma grandeza escalar. V é velocidade, é uma grandeza vetorial. Quando eu pego uma grandeza escalar e multiplico por uma grandeza vetorial, o meu resultado é um outro vetor. Qual é a consequência disso? A consequência é que esse produto de mv vai ser um vetor. Então, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Tá ok? Beleza? Mais importante ainda, percebam o seguinte. Esse m, que é a massa do corpo, é um número. E é um número sempre maior do que zero. Tá? Esse valor de massa não pode ser menor do que zero. Nós não temos valor negativo para massa. Tá ok? E esse valor também não pode ser zero. Tá ok? Eu não posso ter um corpo de massa zero, porque senão ele não existe. Tá ok? Então, olha só. Por esse motivo, né, olha o que eu coloquei aqui como observação. Como m é sempre um escalar maior do que zero, ou seja, m maior do que zero, então o vetor quantidade de movimento terá sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Isso é óbvio, tá ok? O que esse produto vai acontecer? Né? O que essa massa vai fazer com o vetor velocidade? Ele só vai aumentar o valor do vetor velocidade. Tá ok?
ele não vai mudar a direção e o sentido do vetor. Qual é a única diferença entre o vetor quantidade de movimento e o vetor velocidade? Vai estar no módulo, tá? O módulo do vetor quantidade de movimento é maior do que o módulo do vetor velocidade, tá ok? Beleza? Então, a única diferença vai estar no módulo. A direção e o sentido dos vetores quantidade de movimento e velocidade vão ser os mesmos, tá? Outra observação. Eu sei que a quantidade de movimento de um corpo, tá, pode ser calculada através do produto entre a massa e a velocidade. Então, olha só, qual é a unidade de massa no Sistema Internacional de Unidades? É o quilograma. Qual é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades? É o metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional vai ser igual ao quilograma vezes o metro por segundo. Essa é a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Aí, olha só, o que a gente tem que entender também um pouco aqui, que é a quantidade de movimento de um sistema, tá? O que a gente chama de sistema? Olha só, aqui nesse meu esquema, o sistema é composto só pelo corpo de massa m. Nós temos só um corpo compondo o sistema, tá ok? Então, olha só, a quantidade de movimento do sistema vai ser igual à quantidade de movimento do corpo, porque só um corpo compõe o sistema, tá ok? Porém, nós podemos ter um sistema sendo composto por 2 ou mais corpos, tá? Então, a quantidade de movimento do sistema vai ser igual à soma das quantidades de movimento de cada corpo individualmente. E é isso que vai acontecer nesse problema. Olha só. Percebam o seguinte. Os corpos, né, na verdade, as bolas de sinuca deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e no mesmo sentido. Então, olha só, eu pego as bolas de sinuca, coloco as duas na mesma direção, que é a direção X, e coloco as duas com uma velocidade no mesmo sentido, que é o sentido para a direita. Você deve estar se perguntando, Lucas, por que você colocou a bola de sinuca A atrás da bola de sinuca B? Pelo seguinte fato, o problema fala que as bolas vão se colidir, certo? O problema fala que após a colisão, então as bolas vão se colidir. E a única possibilidade das esferas, das bolas de sinuca se colidirem, viajando na mesma direção e no mesmo sentido, é fazendo com que a bola A esteja atrás da bola B. Porque a bola A possui uma velocidade maior. Então a bola A vai alcançar a bola B. Por isso que eu coloquei a bola A atrás da bola B. Ok? Aí olha só, o meu sistema aqui é composto por 2 corpos. O meu sistema vai ser composto pela bola de sinuca A mais a bola de sinuca B. Então, olha só, eu considero o sistema composto pela bola de sinuca A mais a bola de sinuca B. Então, a quantidade de movimento de todo o sistema vai ser igual à soma da quantidade de movimento da bola de sinuca A mais a quantidade de movimento da bola de sinuca B. Ou seja, a quantidade de movimento de todo o sistema é igual à soma das quantidades de movimento de cada corpo.
tá ok? E aí o nosso sistema está isolado, certo? Composto somente pelas duas bolas, tá? Agora eu vou substituir. Como que nós calculamos quantidade de movimento mesmo? M vezes V, massa vezes velocidade. Então, olha só. Quem é a quantidade de movimento da bola de sinuca A? A massa da bola de sinuca A vezes a velocidade da bola de sinuca A. Quem é a quantidade de movimento da bola de sinuca B? A massa da bola B vezes a velocidade da bola de sinuca B. Agora eu substituo os valores. Eu tenho o valor de MA, olha, eu tenho o valor de MB, eu tenho o valor de VA, eu tenho o valor de VB. Então, olha só, quando eu substituir os valores, eu vou achar a quantidade de movimento sendo igual a 0,14 vezes 10 mais 0,14 vezes 6. Quando eu fizer essa conta, a quantidade de movimento do sistema vai ser igual a 2,24 kg vezes metro por segundo, tá? Lembram que quilograma vezes metro por segundo é a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades. Tá ok? Beleza? Então, essa vai ser a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, tá? Que é igual a 2,24 kg vezes metro por segundo. Vai chegar um momento que haverá a colisão, as bolas vão se colidir, as bolas vão tocar uma na outra, tá ok? Então, olha só, vai chegar um momento em que isso aqui vai acontecer. As bolas vão se colidir, a bola A vai alcançar a bola B. Tá ok? Depois que elas se colidirem, né, depois da colisão, elas vão se separar novamente. Quando elas se separarem, continuar as mesmas, né? Nós não vamos ter alteração no valor das massas, ok? Porém, as suas velocidades vão ser alteradas, tá? A velocidade da esfera da bola de sinuca A vai ser alterada, não vai ser mais 10 metros por segundo, e a velocidade da bola B também vai ser alterada, não vai ser mais 6 metros por segundo, tá? Vai possuir um valor que nós não conhecemos e nesse problema não temos como encontrar, ok? Agora, galera, muita atenção aqui. Agora vem a parte mais importante desse problema. O problema quer que você aplique uma lei na física que é muito importante, que é a lei da conservação da quantidade de movimento de um sistema, tá ok? Então, olha só, nós isolamos o nosso sistema composto pelas duas esferas, A e B, tá? Não existem forças externas atuando no sistema. O nosso sistema está isolado, tá ok? Então, qual é a consequência de nós isolarmos o nosso sistema? A consequência é a conservação da quantidade de movimento de todo o sistema. Isso é uma lei na física muito fundamental, muito importante. E é isso que o problema trata aqui. Lucas, o que significa conservar a quantidade de movimento? Galera, o que é conservar? Conservar é manter o mesmo. Conservar é não mudar. Conservar é não alterar. Conservar é manter constante. Então, o que isso significa? Significa que o valor da quantidade de movimento do sistema isolado vai ser sempre o mesmo. Isso é muito importante aqui, tá? Então, olha só, olha o que eu escrevi aqui.
Ao considerar o sistema composto somente pelas duas bolas A e B, esse sistema estará livre de forças externas. E a consequência imediata disso é a conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, esse sistema vai ter o mesmo valor de quantidade de movimento em todo momento. Seja antes da colisão, olha só que interessante, seja durante a colisão, seja após a colisão. A quantidade de movimento do sistema tem sempre o mesmo valor. Então eu escrevo isso. A quantidade de movimento do sistema antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Essa é a conservação da quantidade de movimento do sistema. E é isso aqui que o problema está pedindo, pessoal. Qual é o valor da quantidade de movimento total depois da colisão? Galera, qual é o valor da quantidade de movimento antes da colisão? Nós calculamos 2,24 kg vezes metro por segundo antes da colisão. Como a quantidade de movimento do sistema se conserva, então eu tenho o mesmo valor. A quantidade de movimento do sistema depois da colisão também vai ser igual a 2,24 kg vezes metro por segundo. E aí isso vai nos dar como resposta a letra D de dado. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilograma vezes metro por segundo é igual a 2,24 kg vezes metro por segundo. Galera, um problema muito bom, muito interessante. A UERJ adora trabalhar a quantidade de movimento com vocês. Essa lei da conservação da quantidade de movimento é importantíssima na física, tá? Então, fica aí a resolução dessa questão para vocês, tá ok? É a terceira questão de física do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, tá ok? Galera, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, muito obrigado pela sua paciência, tá ok? Segundo, se você acha que esse vídeo te ajudou a entender um pouco sobre quantidade de movimento, se você acha que esse vídeo te ajudou a entender um pouco sobre a resolução desse problema, e se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, tá? Me ajudem a divulgar, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e para que elas possam estudar também, tá ok? Galera, eu espero ter te ajudado na resolução desse problema, tá ok? Eu agradeço profundamente pelo seu tempo, porque eu sei que é precioso. Para você que está me assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui em cima um card com uma playlist com todas as questões de física do primeiro EQ da UERJ de 2019, tá ok? E é isso, eu fecho o vídeo por aqui, né? Te agradecendo, espero ter te ajudado e nos vemos na próxima, galera. Um forte abraço e valeu!